Olá, gente, sejam todos bem-vindos ao meu canal Leituras da Pan. Hoje, como é um vídeo diferente, um vídeo de apresentação, afinal é o primeiro vídeo do canal, eu vou aproveitar para responder a algumas perguntas, sugestões, indicações que vocês que já me acompanham lá no Instagram deixaram para mim numa caixinha que eu fiz um story no começo da semana. E então, hoje eu vou aproveitar e vou responder aqui para vocês, tá bom? Então, eu resolvi criar esse canal porque, primeiro, eu gosto muito de compartilhar os livros que eu leio, os lugares literários dos quais eu participo, né, as leituras coletivas que eu faço. Eu gosto de indicar algumas leituras também que eu acredito que vocês também possam gostar. Enfim, então eu vim aqui com este intuito, né, que não é muito diferente do que eu faço lá já na outra rede. E também vou aproveitar porque aqui eu consigo desenvolver mais, aprofundar mais, né? Eu acho que nesse formato facilita muito, né? Então é mais por isso mesmo que eu fiquei pensando. Essa ideia ficou no papel por muito tempo, ficou na imaginação por muito tempo ainda, né? Bem mais. E agora eu resolvi que vou fazer. Então é o meu primeiro canal, meu primeiro vídeo, tudo muito novo aqui pra mim, né? Espero que dê tudo certo. Realmente eu tenho algumas ideias aqui para o canal. A principal delas é fazer o quê? O famoso vídeo de comentários a respeito de livros que a gente tem lido, né? Então, que assim, a gente busca bastante deste conteúdo, né? Quem é leitor, quem se interessa por algum livro, ou que terminou de ler e quer saber o que mais outras pessoas pensaram a respeito daquele livro. Então, eu gosto muito disso, né? De pesquisar vídeos de pessoas falando sobre os livros que eu já li, ou até mesmo daqueles livros que eu tenho interesse. Então, este é o ponto principal dos meus vídeos, tá, gente? Então, assim, essa é a minha ideia principal, tá? É guardar aqui até mesmo como se fosse assim, um portfólio meu também do que eu tenho lido, né? É tão legal quando a gente consegue voltar a algumas leituras que a gente fez, né? Então, eu vou usar também nesse sentido. Outra ideia, eu não sei, eu espero que realmente dê certo, mas eu tenho alguns livros aqui, né? E alguns deles são livros não ficcionais, né? Que são livros mais teóricos. E aí, uma ideia que eu tenho é trazer também um pouco desse material aqui, como se fosse um projeto de leitura, sabe? Algo do tipo. Porque são leituras que ajudam muito nas nossas leituras. Vocês entenderam, né? Mas é isso, gente. Bem, eu tô com uma ideia e isso é realmente muito, não sei, é muito uma ideia ainda abstrata, mas pode ser que ela saia do papel também, tá? A minha ideia é trazer aqui alguns vídeos com novidades do mercado editorial, com alguma coisa que traga aí para vocês notícias, informações a respeito desse universo aí do livro, da leitura, da literatura, né? Aí também entram curiosidades e algo assim. Bem, eu, inclusive, isso foi uma das sugestões que eu recebi quando eu abri uma caixinha lá no Instagram. Então, pessoal, assim, olha, vocês ajudam muito quando vocês interagem, trazendo aí pra gente algumas ideias pra gente conseguir trazer mesmo, né? Deixar aquilo, desenvolver aquilo para que funcione, para que dê certo. Então, assim, fiquei muito feliz. Eu acho que isso pode sim sair do papel e acabar sendo realizado, né? Vamos ver, eu espero. Estou confiante. Olha, eu realmente espero que eu consiga continuar aí fazendo com que mais pessoas leiam, gostem de ler, adquiram o hábito da leitura, ou que a gente possa criar esse laço, essa conexão, para conversarmos cada vez mais sobre o que nós estamos lendo. Essas trocas literárias, elas são muito boas. Eu valorizo muito, né? A gente vai criando uma comunidade, uma espécie assim de amizade às vezes, assim, entre nós. Então, assim, gente. É o que eu realmente espero, né? Além de poder estar aqui com vocês, né? Conversar, falar sobre o que eu tenho lido, conversar com vocês, criar uma conexão por meio da leitura.
A partir de agora eu vou responder as perguntas, sugestões, enfim, que vocês mandaram para mim lá na caixinha do Instagram. E aí, gente, eu vou de vez em quando olhar aqui, porque eu anotei, fica mais fácil, mais prático para mim. E aí, de vez em quando eu olho e aí eu vou respondendo, tá? Vamos com a primeira delas que eu coloquei aqui. A frequência das postagens. Eu pretendo postar todos os sábados, e sábado de manhã, né? Então, essa é a minha ideia. Eu espero que eu consiga, mas eu estou muito confiante, tá? Próximo. Fale um pouco sobre você. Aí eu fui categorizando o que foi aparecendo para mim, tá, gente? Porque isso apareceu com alguma frequência. Então, primeiro eu vou comentar sobre a minha formação, depois os meus hobbies, depois um sonho meu e curiosidades, tá? Então, eu vou deixar aqui na tela para vocês também ir acompanhando, né? Porque eu acho que é muita coisa. Mas vamos lá comigo. Primeiro, a formação. Eu tenho formação em letras e sou professora de língua portuguesa e literatura, né? Então, assim, eu já estou dentro dessa área da educação há um tempinho, já aí, o quê? Mais de 10 anos. Nossa, eu não lembro mais nem quanto tempo faz, mas mais de 10 anos, acho que uns 12, 13 anos. E essa é a minha formação principal, aí, minha formação base. Tendo feito letras, me possibilitou aí a entrada em outros trabalhos, todos eles envolvendo o universo do livro, da leitura. Então, a minha formação já foi por esse caminho também, tá? Próximo aqui que vocês colocaram para mim, os hobbies. Bem, os meus hobbies, além da leitura, que eu também faço leitura por uma escolha pessoal, né? Interesse meu, não que seja algo que eu tenha que ler por algum motivo, né? De trabalho, algo assim. Mas leituras também faço leitura por hobby, mas além delas, né? Que fica bem óbvio que a leitura é por hobby. Mas eu danço, né? Eu participo de uma companhia de dança da Yasmin Meirelles aqui na minha região, em Balneário. E eu adoro, porque eu gosto de estar em contato com as meninas, né, do nosso grupo, é muito legal. A gente vai a festivais de dança, nossa, e estar no palco dá aquela energia diferente, assim, a gente fica, meu Deus, né, são muitas realizações. Então, sim, além de ler, eu também danço, eu tenho outro hobby, né? Mais um que vocês colocaram aqui para mim foi um sonho. Eu fiquei com muita dificuldade de pensar nisso, porque, na verdade, gente, o meu maior sonho era ter conhecido pessoalmente a Lígia Fagundes Telles. E esse sonho, infelizmente, eu não vou mais poder realizar, né? Então, como o sonho parte 2, né, que eu pensei, ainda falando aqui do nosso universo mais literário, é o de poder viajar para alguns lugares que são lugares clássicos de alguns livros que eu amei, sabe? Então, assim, alguns livros que são meus livros preferidos. Imagina só viajar para alguns lugares que teve ali o livro, né? A ambientação daquele lugar, naquela região. Nossa, isso aí seria um baita de um sonho, né? Imagina você estar andando naqueles lugares, enfim. Mas eu não vou antecipar ainda quais são meus livros favoritos, porque eu vou falar mais tarde sobre eles. Então, vamos lá. O próximo que vocês colocaram aqui para mim foi curiosidades, deixa eu ver. Olha só, eu não lembro de já ter comentado isso lá no Instagram. Então, acho que é uma curiosidade, inclusive bem, bem nova mesmo para todo mundo. Numa época, quando eu era criança, assim, eu morei com os meus avós maternos. E a minha avó não sabia ler. Ela sabia identificar as letras, ela conseguia identificar, inclusive, a estruturação silábica, né? Das sílabas simples, no caso, né? Então, o B, A, L, O, enfim, né? Ela conseguia fazer isso e ela conseguia fazer os sons. Ela só sabia isso, gente. E ela me ensinou isso. E eu aprendi a ler. Então, assim, ela me ensinou o básico que ela sabia, era tudo que ela sabia. Ela me ensinou e foi dali que eu aprendi a ler. Então, eu aprendi a ler com a minha avó. Então, assim, ela sempre foi uma referência para mim de uma pessoa forte, uma pessoa determinada. E olha só, quem me ensinou a ler realmente, assim, né, a saber quais eram as letras, quais eram os sons das letras, das sílabas, foi a minha avó. E daí, então, eu fui lendo e fui para sílabas mais complexas e assim eu fui, né?
E depois eu estava escrevendo cartas com meu avô costumava escrever cartas. Então eu tive essa referência, né? Minha mãe ela é professora, agora ela está aposentada, mas a minha mãe também é bem do mundo, assim, da leitura, da escrita. Então vejam, né, gente? A fruta não pode cair longe do pé. Eu tinha que falar isso em algum momento, porque é difícil eu conseguir falar um ditado certo, tá, gente? Então dessa vez deu certo. Acho que essa era uma curiosidade que vocês realmente não sabiam. Bem, o livro preferido. Nossa, quando me perguntam isso, eu vou dizer para vocês que eu sempre fico muito em dúvida, porque eu sou muito de uma época, sabe? Tem aqueles livros que são preferidos, mas eu não consigo dizer, um livro preferido. Nossa, são tantos que eu guardo assim com tanto carinho, sabe? Da história, enfim. Mas eu vou dizer assim, olha, tem um gênero que é o romance histórico, que eu tenho percebido que de uns tempos para cá, eu, assim, realmente gosto sem nem olhar se é um romance histórico bom, bem escrito, eu tô gostando, eu vou gostar, né? Na verdade, eu ando flertando aí com um romance de formação. Então, não sei não se eu não vou, de repente, adotar mais um preferido. E nunca vou ter um só, algo só preferido, mas sempre preferidos. Acho que vai ser mais ou menos por aí, né? Dos meus livros que eu li recentemente, David Copperfield. Gente, eu amei ter lido esse livro. Então, ele é um dos meus preferidos, né? Ultimamente eu li Pedro Páramo. Nossa, aquele livro mexeu comigo de uma forma. Eu li, terminei de ler e li de novo. Quando eu fui ler sobre o livro, eu vi que o Gabriel Garcia Marques, que é outro dos 100 Anos de Solidão, que é um dos meus livros favoritos também, fez o mesmo. Ele leu, terminou de ler e leu de novo. E aí ele criou depois, né? Ele precisava de alguns ajustes no 100 Anos de Solidão, quando ele estava criando. E vejam só, o reforço foi Pedro Páramo. Então, gente, olha só, né? Eu não vou conseguir dizer um preferido para vocês. Então, se me perguntarem isso, nunca vão ter uma resposta no singular. É sempre assim, tá? Bem, aqui veio uma para mim que eu achei interessante, que é livro que me fez amar ler. Eu tinha, não lembro qual idade, mas eu acho que devia ser uns 11, 12 anos por aí. E eu tinha mais ou menos essa idade quando começou toda aquela febre na escola dos livros do Harry Potter. Porque naquela época saía o livro, depois o filme vinha na sequência e tudo, né? Enfim. E é lógico que quando eu era mais nova que isso, né? Quando eu era mais criança, eu já tive bastante contato com a leitura na minha casa, minha mãe me dava na escola, né? Livros e tal, assim, já era muito comum. Mas, assim, que me fez amar, começar a ler, amar tudo aquilo, entrar no universo de cabeça, assim, foi realmente a saga do Harry Potter. Talvez algumas pessoas possam agora fazer aquela coisa, Harry Potter, meu Deus, não. Mas, gente, a pergunta era, né, aquilo que me fez amar a ler, leitura. E, de fato, foi ali, porque naqueles livros que na época eu lia, com aquela idade que eu tinha, que eu comentei com vocês, nossa, aquilo ali, entrei no mundo da fantasia, da criação das possibilidades, né? O quanto tudo aquilo era mágico, realmente, né? Então, assim, de fato, eu não teria como dizer outro livro, senão eu estaria mentindo aqui para vocês. E foi sim a saga Harry Potter. De passar noite em claro, porque eu precisava saber o fim da história. Então vejam só como foi, né? Minha aventura com Harry Potter foi assim algo, né, enlouquecedor. Eu amei. Porque daí na sequência minha prima, a gente já tava morando com a gente e ela começou a ler também o Harry Potter juntos, a gente trocava ideias, nossa. Então assim, gente, Harry Potter com certeza. Eu acho que acabei me empolgando porque eu me lembrei muito da época da fase, assim, de trocar o livro com os colegas na sala também, comentar. Nossa, um sucesso, assim, sucesso do livro, né? E depois os filmes também. Mas é isso. Bem, o meu interesse pela literatura, nossa, esse tópico ficou bem interessante, porque me fez pensar em algo que vai além aqui da literatura em si, mas também mexe com o meu campo profissional. Porque, assim, na verdade, tudo começou, né? Senta que lá vem história. Tudo começou quando
eu estava ainda no ensino médio, né? E eu tinha uma professora, Rossana, é o nome dela. Tinha uma professora de literatura que ficou como professora dos 3 anos do ensino médio, né? Nossa, eu me encantava com as aulas dela. Eu não tenho outras palavras para dizer para vocês, né? Eu realmente, assim, ficava encantada. Tudo que ela trazia, tudo que ela comentava, toda a forma como ela explicava e vivia e falava de literatura, aquilo de fato, gente, não tinha como não se apaixonar. Então, assim, eu acredito que tenha sido lá mesmo, tá? Porque eu consigo ver uma Pamela antes e depois das aulas de literatura do ensino médio. Então, realmente, assim, ali foi quando começou a acender aquela chama do interesse pela literatura, né? E muita coisa que eu lembro, que eu sei, é dessa época, né? Claro que de lá para cá eu estudei muito ainda depois, óbvio, mas muito assim daquilo de como foi que tudo começou, foi lá. Então, olha só, né? A importância aí da escola, né? Da professora na vida dos alunos. Eu vou aproveitar esse gancho para falar com vocês de uma sugestão, uma pergunta que veio lá na caixinha para mim, que era para que eu comentasse alguma situação inusitada, divertida que aconteceu em sala de aula. E aí, olha só, né, como é importante, né? Eu, quando eu tive minhas aulas de literatura, fiquei encantada, apaixonada, e como fez diferença para mim, né? Foi ali que realmente acendeu em mim todo esse interesse e tudo. Mas quando aí já a experiência minha como professora, quando eu estava em sala de aula já como professora, uma vez eu fiz um trabalho com os meus alunos sobre o livro Noite na Taverna, do Álvaro de Azevedo. Eu dividi as equipes e tudo mais. E eles tinham que apresentar, né? Eles poderiam escolher a forma que ficasse mais criativa, mais organizada da apresentação, enfim, né? Aí um grupo falou, prof, a gente vai fazer uma gravação, a gente vai usar um cenário fora e tudo. Já fiquei preocupada, né? Ai, meu Deus, o que eles vão inventar? Aí eu falei com a coordenação, não, tudo bem, fizemos tudo aquilo que dos trâmites legais para fazer e tal, tudo certo. Gente, vocês não vão acreditar o que foi que eles fizeram. Eles foram gravar de madrugada num cemitério. Vocês imaginam o que foi isso na escola quando eu soube que os meus alunos tinham ido gravar um livro que eu pedi lá no cemitério? Foi essa conversa que veio depois. O trabalho, diga de passagem, ficou lindíssimo. Ficou assim uma produção, um hollywoodiana, vocês não têm noção. Mas olha, foi uma experiência muito muito bonita, né? Porque foi uma lembrança assim de algo que eles se empenharam para fazer, gostaram e amaram toda a proposta da obra, da ideia, mas que, gente, me deu um pouco de dor de cabeça o negócio de ter sido de madrugada num cemitério. Detalhe, que eu tinha dito que era para eles irem lá. Gente, vocês não sabem o tanto de coisa que deu isso, mas no fim deu tudo certo, tá? Deu tudo certo. Mas essa foi uma experiência, assim, entre assustadora a divertida, né? Aqui, gente, sobre como é que eu comecei a fazer produções para a internet, né? Material aí para a internet, produzir conteúdo. Eu comecei mesmo ali no período da pandemia, porque naquele momento nós estávamos todos trazendo a vida real para dentro do universo virtual, né? Então foi ali que eu comecei a usar minha rede social principal, que era o Instagram, para fazer um pouco de divulgação literária, né? Comentar alguma coisa que eu estava lendo, porque como a gente ficou usando muito a internet para tudo, né? Para nos comunicarmos, para dar aula, no meu caso, né? Eu tive que fazer isso de forma online, todos os professores fizeram isso. Então eu acabei trazendo tudo que eu tinha, né? Para de literário, de leitura, para dentro aqui também da internet. Aí, claro, eu vi que tinha pessoas que já faziam isso, inclusive já segui algumas, mas aí eu comecei aos poucos ali, naquela época. E aí foi uma época também que, como todo mundo estava no mundo online, no virtual, eu aproveitei para fazer muitos cursos virtuais aí, cursos que eu não conseguiria, né, pra estar no lugar, né, porque não seria ofertado online se a gente não estivesse naquela situação, né? Então, eu aproveitei para fazer isso naquela época e fui tomando gosto, né? E fui ficando. E hoje estou aqui. E hoje estou aqui, inclusive, abrindo o meu primeiro vídeo no meu primeiro canal. O primeiro canal, parece que fica estranho eu abrir outros. Não, gente, é esse canal aqui, é o meu primeiro vídeo, tá?
Então era isso hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos que ficaram até agora aqui me assistindo, me ouvindo. Eu espero vocês nos próximos vídeos.